Quem foi Filipe? Filipe foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas não é um dos mais conhecidos. Sabemos muito pouco sobre ele e o vemos poucas vezes aparecendo nos evangelhos. É muito importante distinguirmos Filipe, um dos 12 apóstolos, do Filipe diácono, às vezes também chamado de evangelista, que foi quem evangelizou o eunuco etíope no livro de Atos. O Filipe apóstolo é outra pessoa. Filipe era de Betsaida, na Galileia, a mesma cidade de Pedro e André. Uma vez que eram judeus e tementes a Deus, é possível que tenham crescido frequentando a mesma sinagoga. Mas a verdade é que a Bíblia não nos fala sobre a família de Filipe, nem nos dá certeza quanto à sua profissão. Filipe é um nome grego. Todos os discípulos chamados por Jesus eram judeus. Então, é provável que Filipe também tivesse um nome judeu, mas que não é apresentado em nenhuma passagem. O fato de não sabermos muitas coisas sobre Filipe, bem como sobre muitos outros apóstolos, nos mostra como Jesus não se preocupou em escolher pessoas proeminentes da época. Ele apenas quis homens disponíveis que seriam ensinados por ele. O chamado de Filipe é narrado em João 1. E neste momento, percebemos que ele já esperava o Messias e ansiava pelo cumprimento das profecias que cresceu ouvindo. Ele creu e seguiu a Jesus sem relutâncias e questionamentos. Também vemos que Filipe possuía um coração evangelista que desejava compartilhar as boas novas. A primeira coisa que ele faz é ir ao encontro de Natanael e lhe dizer: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas. Nos parece que Natanael e Filipe eram amigos próximos e, ao que tudo indica, ambos conheciam as profecias e esperavam a vinda do Messias. Quanto à personalidade, ele se mostra uma pessoa muito ligada a fatos e números, alguém com poucas características de um visionário. Isso chega a ser curioso. Vimos como Filipe mostrou ser um homem de fé no momento de seu chamado, mas é fato que essa fé, por vezes, foi frágil. Em João 6, encontramos a primeira multiplicação dos pães. Uma grande multidão seguia Jesus, e não pense que eram apenas 5.000 pessoas. A Bíblia menciona 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o que nos pode fazer pensar em um número entre 10 e 20.000 pessoas. Ao erguer os olhos e ver tamanha multidão, Jesus se vira a Filipe e questiona: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Por que Jesus quis fazer essa pergunta justamente a Filipe? O versículo seguinte nos responde: Jesus estava perguntando para pô-lo à prova. Ao que parece, Filipe era quem fazia as contas. Sabemos que Judas guardava o dinheiro, por isso faz sentido que alguém fosse encarregado da compra e distribuição dos suprimentos. Alguns autores afirmam que esse responsável pudesse ser Filipe. A questão é que Jesus não queria que Filipe resolvesse o problema, mas sim que mostrasse sua personalidade. Ele respondeu a Jesus tão prontamente que nos faz crer que ele já havia analisado a situação. O único problema é que ele pensava muito no natural. Sua visão estava voltada apenas para as coisas visíveis e palpáveis, mesmo já tendo visto Jesus realizar tantos milagres. No cenáculo, podemos ver Filipe novamente nos mostrando sua personalidade. Essa foi a última noite de Jesus aqui na terra e a véspera de sua crucificação. Neste dia, Jesus afirmou aos seus discípulos: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus estava declarando ser Deus. Conhecer a Cristo é conhecer o Pai.
Filipe ergue sua voz e declara: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Este discípulo havia visto Jesus pregando para multidões, multiplicando pães, curando pessoas, mas ainda não compreendia quem Jesus era. A última menção que temos de Filipe é em Atos 1:13, quando os discípulos estão reunidos no cenáculo. Depois disso, não possuímos mais nenhum relato bíblico sobre sua vida, por onde pregou e de que forma cumpriu o Ide de Jesus. Depois que Filipe para de aparecer nas Escrituras, a tradição nos diz que ele foi um grande instrumento no crescimento da igreja primitiva e um dos primeiros apóstolos a sofrer martírio. De acordo com a maioria dos relatos, ele foi morto por apedrejamento em Heliópolis, na Frígia, apenas 8 anos depois da morte de Tiago, o primeiro dos 12 a sofrer martírio. Com esse grande homem, aprendemos que Jesus nos vê e conhece nossas falhas, mas em sua misericórdia nos escolhe mesmo assim, pois dessa forma seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Esse foi Filipe, um seguidor fiel de Jesus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!